Mas quero começar contando que o ex-comandante do Exército, Júlio César Arruda, negou ter proibido a entrada da Polícia Militar do Distrito Federal no acampamento durante o 8 de janeiro de 2023. O general prestou depoimento como testemunha de defesa de Mauro Cid na audiência do Supremo Tribunal Federal. O Bruno Pinheiro acompanhou e traz as informações agora. Fala, Bruno. Oi, Evandro. Ótima tarde também a você, a quem nos acompanha aqui na Jovem Pan, nesta quinta-feira. A audiência iniciou às 8 horas da manhã no Supremo Tribunal Federal. Oitivas rápidas, na verdade, era por volta de 9h30 da manhã, já havia sido encerrado, ouvido todas as testemunhas que foram indicadas pelos seus advogados e por Mauro Cid também para o depoimento desta quinta-feira. O depoimento que mais chamou a atenção foi do general Arruda, Júlio César Arruda, ele que tem uma ligação, uma amizade com Mauro Cid e com a sua família. Ele revelou, e entre os outros militares que também foram ouvidos nesta quinta-feira, que Cid nunca discutiu uma minuta de golpe de Estado, nunca disse sobre uma campanha eleitoral e sempre foi um militar exemplar, que sempre foi o 01 daquilo que ele sempre disputou, concorreu, se propôs a fazer dentro do Exército, e que também ele sempre foi um homem que seguiu ordens, ou seja, quando repassavam a ele uma ordem, uma informação, ele sempre seguiu aquele regimento interno do Exército. E também que após os atos do 8 de janeiro, duas situações. Ele estava decepcionado com um certo abandono ao longo dos dias daquele núcleo duro que sempre esteve ao seu entorno, e também estava fazendo uma condenação sobre os atos do 8 de janeiro. De acordo com os militares, esse é um entendimento unânime entre os outros militares, que é uma condenação sobre o que aconteceu durante o 8 de janeiro. Agora, o general Arruda foi interrogado entre os advogados e até mesmo entre o ministro Alexandre de Moraes sobre uma ordem do ministro relator Alexandre de Moraes na noite daquele emblemático 8 de janeiro. Evandro, a gente já tem inclusive uma arte que revela o que respondeu o general Arruda. Em resumo, a gente vai entender juntos agora aqui na Jovem Pan. Ele disse que naquele dia ele foi para o local, para esse exército, para o acampamento que já durava alguns dias aqui na capital federal, e ficou acompanhando os acontecimentos. Quando foi à noite que os manifestantes estavam retornando para esta região onde eles estavam acampados, ele recebeu a informação que tinha essa ordem do ministro Alexandre de Moraes. Só que quando os homens da Polícia Militar, o comando da Polícia Militar, chegou no Exército para executar esta decisão, para realizar de fato esta operação lá no acampamento, o general Arruda, de acordo com a investigação, disse que a sua equipe era muito maior do que a equipe dos homens da Polícia Militar. Não autorizou o acesso da Polícia Militar no acampamento. E aí foi necessário aguardar a chegada de alguns ministros, como a do ministro então da Justiça, ministro Flávio Dino, ministro José Múcio Monteiro, ministro Rui Costa da Casa Civil e outros chefes que também chegaram e começaram a ter uma discussão de como essa operação iria acontecer. Arruda justificou hoje, durante a audiência ao ministro Alexandre de Moraes, que era um momento muito tenso e que era necessário ter uma organização para ser algo que tivesse uma organização para executar este plano e esta ordem do ministro Alexandre de Moraes. E isso aconteceu na sequência, juntamente com o interventor, que era o Ricardo Rapelli, aqui do Distrito Federal. Mas quando ele foi questionado se teve um confronto de Arruda com os homens da Polícia Militar, ele disse que não se lembra o que ele respondeu naquela noite do 8 de janeiro. Ainda sobre a discussão, esse relacionamento com o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, ele disse que tudo que Cid se propõe a fazer operacional e intelectual, ele sempre saiu muito bem. Disse que visitou Cid no batalhão de polícia do Exército e que tem uma conversa normalmente com a família, que inclusive reside em Niterói, no Rio de Janeiro. Ele disse que de fato nunca ouviu se falar sobre um plano de golpe de Estado, nunca ouviu isso de Mauro Cid, nem mesmo relacionamento com os manifestantes. Mas que sempre, o que a gente ouviu hoje dos militares, é que eles tinham sempre uma conversa com Cid, já que Cid era quem organizava as reuniões com Jair Messias Bolsonaro.
Evandro Cini. Muito obrigado, Bruno Pinheiro, pelas informações. Ótima tarde para você aí em Brasília. Alan Gani, como é que você vê as informações prestadas neste depoimento que foi arrolada pela defesa, no caso de Mauro Cid? Olha só, o que eu vejo em relação ao comandante das Forças Armadas que não prendeu imediatamente, ora, se ele está sendo investigado por isso, ele está sendo de alguma maneira julgado por isso, Evandro, então por que o G. Dias também não está sendo julgado por isso? Porque de alguma maneira ele também, de acordo com as imagens, facilitou a entrada dos manifestantes, apontou a saída de emergência. Ora, porque também 33 órgãos, incluindo órgãos do Executivo, Legislativo e Judiciário, que também foram alertados para a ABIN, não estão sendo investigados porque foram avisados e não fizeram nada para conter o 8 de janeiro. Porque apenas este comandante está respondendo por isso, por tentar impedir a prisão dos manifestantes. O que foi, Piperno? O que você olhou assim para o Gani? Não, é que ele, depois, na condição de testemunha do Mauro Cid, né? E ele tem uma ligação muito forte com a família do Mauro Cid. Ele foi ministro do Exército do Lula por apenas duas semanas. Além da questão do 8 de janeiro, que muita gente dentro do governo questionava a atuação dele, né? O estopim para a demissão foi o fato de que, quando terminou o governo Bolsonaro, o Mauro Cid teve a sua indicação encaminhada para chefiar um batalhão de elite que fica em Goiânia. E na avaliação de muitos especialistas no Exército, aquilo faz com que o comandante daquela unidade passe por aquele destacamento como um trampolim já para o generalato. Então, seria o caminho natural para o Mauro Cid algum dia atingir o generalato. E vejam só, a gente fala muito do Mauro Cid, mas não vamos esquecer que o Mauro Cid, independentemente do que ele disse, do que ele está falando, do que ele acusa e do que ele cumpriu durante o governo Bolsonaro, o Mauro Cid era, sim, um militar de ótima reputação, de formação intelectual sólida, conforme os vários depoimentos que a gente viu. Então, quando o general Júlio César Arruda, que já estava, né, meio que na marca do pênalti dentro do governo, se recusa a retirar a nomeação do Mauro Cid, aquilo foi o estopim. Aí o presidente Lula falou, bom, então realmente não dá. Ô, Zé Maria Trindade, como é que você avalia essa linha do tempo, né, que foi construída aqui pelos nossos amigos e que de alguma forma mistura integrantes de ambos os governos? O general Arruda, ele é uma figura muito importante nesse processo e demonstrou uma grande força de defesa das instituições Forças Armadas, todas elas. Ele tem, sim, informações do que aconteceu nos bastidores e nas negociações. Mas é que existe um preceito muito forte entre os militares, que é a autodefesa. Isso ficou claro no depoimento dele e ficou muito claro também no posicionamento, no depoimento do tenente-coronel Cid. O Piperno tem razão, um grande profissional, o tenente-coronel Cid, para ser 01 num curso qualquer curso de Forças Armadas. Para você ser 01, olha, você tem que ser muito bom, porque a disputa é muito grande. E tinha um caminho todo pavimentado para ser general, como o pai dele. E o general Arruda é, inclusive, amigo do pai do Cid, que também é general, né? Então, ali há vamos dizer, uma família muito forte, uma família militar, e eles devotam a vida para exatamente essa carreira, uma carreira diferenciada, uma carreira que exige total e obstinado emprego do seu tempo e da sua família por isso aí. Toda a família é dirigida, mulher, filhos e tal, é preciso ter realmente uma ficha muito limpa. E esse era o caminho do Cid. Fiquei sabendo também que o tenente-coronel Cid, ele quer agora limpar a sua honra, porque ficou a impressão de que ele deu facadas nas costas de antigos colegas. Isso não é verdade. Ele foi jogado neste turbilhão. Ocupar o cargo que o tenente-coronel Cid ocupou, de ajudante de ordens,
da presidência da República, isso não é fácil. Foi escolhido a dedo um grande profissional. E desempenhou tão bem essa função que ele ficou insubstituível lá. Então eram 3 ajudantes de ordens sobre o comando dele. Mas o presidente Jair Bolsonaro só procurava o Cid e ele era a ligação. E logo ele virou alvo. Para se ter uma ideia, ainda presidente da República, Jair Bolsonaro me disse, numa reunião no Palácio do Planalto, olha, eu acho que quebraram o meu telefone. Eu falei, mas presidente, como? Quebraram o sigilo do telefone do Cid. Eu falo com o Cid o dia inteiro, falo com o Cid de madrugada, tudo que eu tenho que resolver. Então, assim, se eles estão de posse de informações dos telefonemas do Cid, sabem tudo que eu faço, inclusive questão de segurança nacional, me diz o presidente. E aí o Cid desenvolveu esse processo profissional. Ele é muito intenso em tudo o que faz, não foi diferente como ajudante de ordens do então presidente da República. Então ele saiu chamuscado exatamente porque toda a cúpula do governo passado está sendo agora processada, perseguida. Esta é a realidade. Toda a cúpula. Quem foi cúpula no governo Jair Bolsonaro está hoje no banco dos réus. Exatamente, Zé Maria Trindade. E aí, Gustavo Segrel, o que a defesa de Mauro Cid tem tentado fazer é, a partir dessas características que o Zé nos contou sobre a atuação dele, de que ele era um exímio cumpridor de ordens, de que ele respeitava 100% a hierarquia e que, diante disso, apenas executou o que pediram para ele, numa tentativa de tirar um possível protagonismo de Mauro Cid numa intentona golpista. E eu estou de acordo com isso. A hierarquia nas Forças Armadas é rígida. E o cumprimento de ordens também. Ninguém aí questiona. Se foi uma ordem dada, tem que essa ordem ir para frente. No âmbito, obviamente, das Forças Armadas. Agora, eu gostaria de abordar uma visão que tem a ver com a Arruda. Quando o governo ainda era do Bolsonaro, o então candidato a ser ministro da Defesa, José Múcio, se encontrou com Bolsonaro, fez uma alegação de que os comandantes das forças não estavam recebendo ele, e a partir daí o Bolsonaro entra na intermediação, o José Múcio é recebido e antecipa a nomeação dos outros comandantes, que seriam comandantes das forças do governo seguinte, durante o governo Bolsonaro. Eu não consigo entender, e se a gente buscar na bibliografia de golpes de Estado, não vamos encontrar alguma pessoa que queira fazer um golpe de Estado que mude os comandantes das Forças Armadas, colocando os comandantes das Forças Armadas do governo que, em teoria, ele quer derrubar. Não existe isso. Mas vamos lá com a Arruda. Termina o governo Bolsonaro. Começa o governo Lula. 1º de janeiro. Pessoas nos QGs. E discutimos isso várias vezes com o Pipeno. 60 dias até aí, mais 10 dias, números redondos, até dia 8 de janeiro. Nesse primeiro dia, o Arruda já era comandante do Exército, ele poderia, se tivesse a ordem de alguém, ter, pelo menos, esvaziado essas manifestações nos QGs. Aí vem o dia 6 de janeiro e ele é ratificado pelo ministro José Múcio como comandante do Exército. Então, foi nomeado do governo anterior, Bolsonaro, ratificado no dia 6 de janeiro pelo governo Lula, através do seu ministro José Múcio da Defesa, e no dia 8 de janeiro vêm as consequências que nós já acompanhamos. E aí a minha pergunta é, por que as Forças Armadas, a polícia do Distrito Federal, tinha que esperar que pessoas que estavam na Praça dos Três Poderes e que parte delas foram vândalos que depredaram, voltassem ao QG? Porque aí me dá a suposição. Muita gente que foi vândalo não necessariamente votou no QG. Nesse caso, então, pode ter gente que participou da manifestação, que quebrou coisas e que não está preso. Da mesma lógica, pode ter gente que estava no QG que não participou da depredação. E nós vimos vídeos, inclusive, alertando as pessoas, não, agora vocês vão para casa, e só entrar nos ônibus. E dos ônibus, ninguém foi para casa, foram na cadeia. Eles foram enganados. Então, sempre ficará a dúvida, e eu espero que a Justiça possa perguntar para a Arruda ou para quem quer que seja, se alguém deu a ordem de tirar os manifestantes do QG
a partir do dia 1º. Se ninguém deu a ordem, a minha cogitação de que tudo isso foi de propósito, deixaram as pessoas aí para que estourem em algum momento o estupim do 8 de janeiro, se confirmará. Até que alguém me mostre que teve uma ordem que não cumpriu, ou que a ordem não existiu, como eu acredito que não existiu, então esse plano vai ter muitas e futuras ramificações.